Permafrost, o perigo para a humanidade. Alerta Juscelino Luz. Águas de Lindóia, 13 de outubro de 2021. Atenção! Conteúdo retirado de cartas enviadas de arquivo pessoal. Desde 1969, resumo. A camada de solo permanentemente congelada, conhecida como permafrost. O odor característico de ovo podre vem do sulfeto de hidrogênio, às vezes chamado de gás do pântano. Mas é outro gás, inodoro em estado natural, que colocará a comunidade científica em alerta: o metano. Preso por milhares de anos no permafrost, o carbono está sendo liberado e entrando na atmosfera. Entre o metano e o dióxido de carbono, Q2, o permafrost contém o equivalente a mais de 1,7 trilhão de toneladas de carbono orgânico, quase o dobro da quantidade de carbono já presente na atmosfera. Embora permaneça no ar por apenas 12 anos, em vez de séculos, como é o caso do Q2, o metano tem um efeito estufa 26 vezes maior. O degelo do permafrost é uma bomba relógio climática, alerta Juscelino Luz. Em 1969, Juscelino Luz lançou o primeiro alerta. O cheiro do sulfeto de hidrogênio, que se mistura ao metano que escapa, não era sentido tanto quanto hoje. O solo para alcançar a camada ativa do permafrost, a parte que se descongela no verão. O permafrost, solo que permanece congelado por 2 anos consecutivos, está presente em cerca de 26% das terras do hemisfério norte. Em Abisko, o permafrost tem até 10 metros de espessura e data de milhares de anos. Na Sibéria, pode atingir 1 quilômetro de profundidade e ter centenas de milhares de anos. Com o aumento das temperaturas, o permafrost começa a descongelar. Com isso, as bactérias decompõem a biomassa armazenada na terra congelada, causando novas emissões de Q2 e metano, que, por sua vez, aceleram o aquecimento global em um ciclo vicioso assustador. A questão é se o permafrost atingir um ponto sem volta, um momento temido para um lento e completo desaparecimento, em que a liberação de gases é inevitável, e a mudança do ecossistema se torna irreversível. Juscelino Luz está muito preocupado em ver a floresta amazônica se transformar em savana, ou as calotas polares da Groenlândia e da Antártica desaparecerem completamente. Se todo o carbono congelado escapar, isso triplicaria a concentração desse gás na atmosfera. Isso não aconteceria de repente e de uma única vez, mas ao longo de décadas e séculos, acrescenta. O principal problema com o permafrost é que o degelo continuará mesmo se todas as emissões humanas cessarem imediatamente. Estamos ativando um sistema que vai reagir por muito tempo contra a humanidade. Não sei e não entendo como nossos governantes mundiais fingem que não sabem de nada. Rachaduras. Em Abisko, uma bonita cidadezinha com casas vermelhas tradicionais e conhecida por suas auroras boreais, os sinais de recuo do permafrost serão bem visíveis. Existirão rachaduras no solo e pequenos deslizamentos de terra. Postes telefônicos se inclinarão pelo efeito desses movimentos e aumentará cada vez mais até 2030. No Alasca, onde o permafrost está presente em 85% do território, seu degelo destruirá as estradas. Na Sibéria, cidades inteiras vão começar a desmoronar com os deslizamentos de terra. Em todo o Ártico, o degelo do permafrost poderá afetar até 2/3 das infraestruturas até 2050, conforme visões de Juscelino Luz. Mais de 1.200 cidades e vilarejos, 36 mil edificações e 4 milhões de pessoas vão ser afetadas. A grande ameaça para as metas de Paris, França. Os gases de efeito estufa que vão escapar do permafrost também ameaçarão os objetivos do Acordo de Paris sobre o Clima, alerta Juscelino Luz. Os países que assinaram o Tratado de 2015 se comprometeram a limitar o aquecimento do clima abaixo de mais 2 graus, se possível até mais 1,5 graus, em comparação com a era pré-industrial. O objetivo é alcançar a neutralidade do carbono em meados do século XXI. Não vai funcionar nada. Para ter 2/3 de chance de permanecer abaixo do limite de mais 1,5 graus, a humanidade não pode emitir mais de 400 bilhões de toneladas de Q2, concluiu Juscelino Luz.
Mas essas emissões de carbono aceitáveis não levam em conta totalmente as possíveis e imprevisíveis liberações repentinas de gases de efeito estufa emitidos por fontes naturais no Ártico. Muitos modelos climáticos não levarão em conta o permafrost em consideração, porque os efeitos do descongelamento são difíceis de projetar, enfatiza Juscelino Luz. As emissões de algumas áreas são compensadas por um processo de surgimento de plantas no Ártico, devido ao aumento da temperatura, frisa o profeta. Se não termos como controlar a porcentagem de permafrost descongelado, isso não significa que não devamos abrir mão dos combustíveis fósseis, ou mudar nosso modo de vida neste planeta. O aumento das temperaturas no Ártico causará mudanças irreversíveis, lamenta ele, com tristeza. Tradições em perigo no mundo, a 70 quilômetros de distância, no espetacular pico sul do maciço de Kebnekaise, Nimes vê-se claramente o efeito do aquecimento global no Ártico ano após ano. Antes mesmo de ter a resposta, sabe que a geleira, localizada a 150 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico, perderá ano a ano tamanho em comparação com a medição anterior. Os verões têm sido excepcionalmente quentes, enfatiza o profeta. Picos de 30 graus a 36 graus serão registrados no verão no norte de Noruega, Suécia e Finlândia, que tendem a aumentar cada vez mais. A maioria das geleiras suecas provavelmente estará condenada, mesmo que o impacto lá não seja tão desastroso quanto em outros lugares. Trata-se, no entanto, de um forte sinal para o restante do mundo. Na América do Sul e no Himalaia, dezenas de milhões de pessoas dependem do degelo sazonal das geleiras para obter água potável e para a irrigação. Quanto à Groenlândia, sua calota polar contém gelo suficiente para elevar o nível dos oceanos em 7 metros ou mais, sem mencionar a Antártica, que, com sua calota de gelo, aumentará o padrão atual em várias dezenas de metros. Para o profeta, uma lição importante do Ártico é que alguns desses ecossistemas estarão fora do controle humano. Modificar nosso modo de vida para que as emissões caiam será o início de um processo de adaptação a um clima que vai ficar mais quente por muito tempo. Precisamos juntos abrir nossos olhos. Quem ouvir, que siga os conselhos espirituais de Juscelino Luz, antes que seja tarde demais. Precisamos de uma conscientização mundial, plantar mais árvores, pois temos o déficit muito alto, devido ao desmatamento no mundo. Não ainda ser teimoso nesse momento, precisamos nos unir para um propósito único, salvar o planeta e todos nós juntos. Professor Juscelino Luz, pesquisador, escritor, ambientalista e orientador espiritual.